Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lucas 12, versículo 49 diz assim: eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra o pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Amém. Até o versículo 53. Nós temos um texto que Jesus nos ensina que ele veio trazer fogo à terra. Espada. E eu quero usar esse texto para nós falarmos sobre esse fogo do Espírito Santo, tão confundido às vezes, com barulho religioso. Não é tão simples você perceber, às vezes, a distinção entre fogo do Espírito e barulho religioso. Muita gente confunde. Então nós queremos partir do entendimento que todos nós sabemos que as religiões pagãs, todas elas têm suas danças, suas músicas, seus ritos, seus gestos corporais, seus barulhos. Há um barulho cerimonial. E há muitas igrejas que chamam estas manifestações de fogo do Espírito. E se nós não conhecermos o fogo do Espírito por experiência, ou não aprendermos o que a Bíblia diz sobre este fogo, quem nunca teve a experiência, um barulho religioso se torna algo interessante. Quando você conhece o agir do Espírito, o fogo do Espírito, você nunca mais vai se interessar por barulho religioso. Isso nunca mais vai te atrair. Você conhece algo superior, portanto isso, chamado barulho do Espírito, às vezes ele é mais um barulho religioso do que qualquer outra coisa. Ainda que não é pecado a pessoa fazer barulho pelo Espírito Santo. Quem está muito alegre, dificilmente fica calado. É difícil você ficar muito feliz e quietinho. Você fala, você canta, você faz algum tipo de barulho. Mas, queridos, o que nós chamamos de fogo estranho? Chamamos de estranho uma coisa que você sabe para que ela serve e ela não cumpre esse propósito. Jesus disse, o sal é para salgar. Se ele não salgar, ele não presta. Não faz mal que ele seja branquinho, não faz mal que ele custe caro, não faz mal que ele seja raro, ele tem que salgar. Se ele não salgar, ele é insípido e ele não presta para nada. Sal não serve de adubo, sal não serve de nada. É só para salgar. Se ele não salgar, ele não presta. E assim é qualquer coisa fora do propósito. Uma lâmpada, ela existe para acender. Se ela é lâmpada e não acende, está estranho. Se ele é sal e não salga, está estranho. Se é fogo e não consome nada, está estranho. No Antigo Testamento conta um episódio de 2 pessoas que acenderam fogo estranho no altar do Senhor e morreram. Deus os matou, porque eles acenderam fogo estranho. Então ele é chamado de estranho quando ele não cumpre o propósito. Então nós sabemos que o fogo, na Bíblia, é simbolizado pelo Espírito Santo. Por isso que as pessoas que fazem barulho falam que é fogo do Espírito. Mas o Espírito Santo não é simbolizado só pelo fogo, ele é simbolizado pela água, ele é simbolizado pelo azeite, mas pegaram só o fogo para falar que o barulho é fogo do Espírito. Então o fogo na Bíblia, ele na sua aplicação bíblica está dizendo que é um fenômeno, né? Um calor que consome impurezas, que destrói aquilo
que ele foi colocado para destruir, ele tem esse poder destruidor, o fogo. Se o fogo não consumir, ele é no mínimo estranho. Então vamos por parte. No versículo 49 que nós lemos, Jesus disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Então, esse eu vim é eu quem? É Deus, o Criador. O Criador de todas as coisas. Ele veio encarnado, o Criador de tudo que criou, ele toma a forma da criatura, criado à sua imagem e semelhança, conforme ele havia prometido que viria, e ele veio. Falou: eu vim. Ele é Deus, ele é o Senhor de tudo, tudo que existe, existe por causa dele, ele é o sustentador, é o Criador e o sustentador de tudo. Então ele veio onde? Veio à terra. Ele falou: eu vim à terra. Eu vim à terra para nascer, viver e morrer. Eu vim para isso. Como homem. Não veio como anjo, nem como arcanjo, nem como Deus. Ele é Deus, mas deixou a sua divindade, a sua glória, e ele veio. E ele falou: sabe o que eu vim fazer na terra? Eu vim lançar fogo. E agora? Jesus lançar fogo? Ele não é o príncipe da paz? Fogo é problema ou é a solução? Depende de quem coloca. Ou para que coloca. Pode ser problema e pode ser solução. É igual eu te perguntar: uma faca é uma arma ou é uma ferramenta? Depende de que mão ela estiver. Se estiver na mão de um hábil cozinheiro, é ferramenta. Se estiver na mão de um assassino, é uma arma. A mesma coisa, pode ser uma arma e pode ser uma ferramenta. Fogo é bom ou é ruim? Depende de quem colocou fogo. Se foi o inimigo, é ruim. Vai consumir o que é bom. Fogo estranho. Se foi Deus, vai consumir o que é ruim. Vai permanecer o que é bom. A Bíblia fala que a nossa fé é como o ouro que é provada pelo fogo. O ouro, para ser provado pelo fogo, é para tirar as impurezas. Para ficar o nobre do metal. Quanto mais fogo, mais puro. Então, queridos, vamos entender que a terra aqui onde nós moramos, é um lugar maldito, amaldiçoado por Deus. Eu não sei se Marte é, de outros planetas eu não sei, mas da Terra eu sei porque a Bíblia fala. A Terra é um lugar maldito. E aqui na Terra habita criaturas malditas. Os humanos fazem parte dessas criaturas malditas, amaldiçoadas por Deus no princípio. E aqui na Terra habita espíritos imundos, que foram lançados do céu à terra. Todos coabitando aqui. É um reino mineral, é um reino vegetal, é um reino animal, é um reino humano e é um reino espiritual. E está tudo amaldiçoado, a terra está maldita. Maldita é a terra por tua causa, disse Deus. A Bíblia fala que ela geme aguardando a sua restauração. Então a terra, ela foi contaminada com a peste do pecado, com a rebeldia de Lúcifer, que nós, quando estamos estudando a palavra, chamamos de a queda. A queda, quando o homem caiu. E a gente não pode esquecer disso. Que nós habitamos num lugar que tem a peste do pecado, a síndrome de Lúcifer, a rebelião contra Deus, e que a terra está maldita, que nós somos oriundos de uma genética maldita, herdada de Adão, e Jesus falou que ele veio trazer fogo. Ele veio fogo para consumir a peste. A rebeldia, a rebelião, os efeitos do pecado, para consumir tudo que é destruidor. Pode ver que no final, a terra vai ser restaurada com fogo. Aqueles que não forem salvos, eles vão para o lago de fogo. Os que já foram para o inferno, aguardando o julgamento para ir para o lago de fogo, ele já está no inferno, que é um lugar de fogo. Porque o fogo está ligado a consumir tudo aquilo que não presta. E Jesus disse: eu vim. E eu quem? Deus. Ele falou: eu estou aqui. Ele veio aonde? Ele veio à terra. E o que ele veio fazer? Ele falou: eu vim trazer fogo para purificar. Para salvar a criatura perdida, para um dia redimir a terra maldita e restaurar todas as coisas que foram contaminadas com a peste do pecado. O 50 diz assim: tenho, porém,
antes de tudo acabar, eu tenho um batismo que eu hei de ser batizado. E quanto me angustia até que ele mesmo se realize. Jesus está falando da sua morte. Ele está falando, mas antes, porém, da restauração com fogo, eu tenho um batismo. Batismo vem da palavra batismo, não é? Quer dizer batizar, encobrir com águas. Ele falou, eu tenho que ser envolvido pela morte porque a terra está maldita. Se ela está maldita, por que ela existe? Ela teria que ser destruída. Porque Jesus sustentou. No começo, quando o homem pecou, era para tudo ser destruído, mas Deus ouviu Jesus quando ele aceitou o plano de Deus de restaurar e ele sustentou. O que é sustentar? Ele falou, vamos suportar o homem no seu pecado até chegar o tempo em que eu vou à terra morar, assumir o pecado dele e libertá-lo do pecado. Por isso, no Antigo Testamento, ele oferecia sangue de animais, que só encobria o pecado, mas não tirava. Então Jesus, ele assumiu a culpa do homem, e quando ele assumiu a culpa da humanidade, a Bíblia fala que ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado, o salário do pecado é a morte, então ele tem que morrer. Por que ele tem que morrer? Porque Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus não pecou, mas ele assumiu o meu e o seu pecado. Ele se fez pecado por nós. Então Jesus disse, eu vim, e antes de nós entendermos por que ele lançou fogo à terra, ele falou, eu me angustio até que se realize. Ele está dizendo, eu tenho angústia porque eu quero que isso aconteça logo. Ele não via a hora de dizer está consumado na cruz. A hora que isso estiver consumado, então está resolvido o problema do pecado, o motivo pelo qual ele sustentou. Então vamos entender no que isso nos abençoa. Primeiro, nós temos consciência de que moramos num lugar maldito, que somos oriundos de uma criação que foi rompida com Deus no princípio, que fomos sustentados por Jesus, por sua graça, até ele vir. E quando ele veio, ele disse, eu não vejo a hora de acabar com tudo isso e resolver o problema do pecado. Ele falou, esse é o batismo que eu tenho que enfrentar. Era passar pela cruz. Todo cristão que tem essa consciência que você nasceu numa terra maldita, que você é descendente de um tronco maldito, que habita num lugar que tudo é amaldiçoado, que quem criou isso aqui já falou, olha, tudo vai ser destruído, mas Jesus, porém, trouxe o fogo da restauração, que é o fogo do Espírito Santo, que consome o pecado, que consome a rebelião, que consome a rebeldia, que consome tudo que é ruim, tudo que é destrutivo. O fogo mata a peste, ele mata a praga, é a ação do Espírito na vida da onde tem uma ação demoníaca. Hoje, se alguém quiser exterminar por completo uma peste num determinado lugar ou numa determinada peça, tem que incinerar. Antigamente, quando uma aldeia estava contaminada, eles colocavam fogo na aldeia. Morrendo todo mundo na aldeia, morre o hospedeiro, morre o hóspede, a praga. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo para nós que todo cristão, antes de tudo acabar, porque tudo vai acabar, nós temos que ter essa visão de Jesus. Antes de tudo acabar, eu tenho algo por fazer. Eu não sei que ideia de cristianismo que existe hoje, que as pessoas elas estão caminhando para o fim, sabe tudo isso que a gente está falando, mas elas não entram na batalha. Elas não se preocupam com a missão, com o que estão aqui para fazer. Vai acabar tudo para ela, ela não fez o que tinha que fazer. Jesus disse, eu vim, vocês estão pensando que eu vim trazer paz para a terra, reconciliar, resolver o problema do mundo? Ele falou, não vim não, vai continuar do jeito que está, isso aqui está destruído. Eu vim salvá-los, não vim salvar a terra do caos, eu vim salvá-los do caos. A terra vai para a sua destruição. E aqueles que forem chamados para a salvação, eles têm algo por fazer, antes que tudo acabe para você, antes que tudo acabe para mim. É comum aos pagãos, quando chega no último momento da vida, eles pensarem em Deus, mas agora já foi a vida. Não dá para fazer mais nada. E o que ele fez durante a vida? Ele passou cuidando de outras coisas. Mas ele tinha que fazer. Ninguém está falando que para você deixar de fazer o que tem que fazer. Porém, tem questão de prioridades. Tem aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante. Então, se a pessoa entendeu que cuidar da vida é menos importante, ou pensar nisso só na hora da morte, ele abriu mão de viver.
Jesus disse, eu vim fazer, mas agora eu tenho uma coisa para fazer. Eu preciso ir até a cruz. Eu tenho a minha cruz. E Jesus ensinou para nós que ele tem a dele e nós temos a nossa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Faça o que você tem que fazer, o que você foi feito para fazer, foi chamado para fazer. Ele está dizendo, irmão, entra na batalha antes que tudo acabe. Ah, mas como é que eu entro na batalha? Batalhando. Você pode ser um intercessor, você pode ser um mantenedor, você pode ser um servo de qualquer... Enfim, é um reino espiritual. Tem muito por fazer. Falta trabalhadores. Jesus falou, orem a Deus para que mande gente para entrar na batalha, porque é muito por fazer e poucos os ceifeiros. Sempre falta, porque a maioria não entra na batalha. Então, queridos, Jesus, ele assumiu a culpa pelo pecado, ele falou, eu vou morrer, e eu me angustio por isso, mas eu não vejo a hora. Eu me angustio por ver a hora de bradar na cruz, tudo está consumado. Aí no versículo 51 ele diz assim, olha, vocês estão supondo, ou supondes que vim dar paz à terra? Não. Ele falou, não. Eu vou-lo afirmo antes divisão. Então eu estou dizendo para vocês, não vim reconciliar a terra. Quem está orando para Deus fazer isso, está orando na direção errada do que Deus está fazendo. Ele falou, eu afirmo para vocês que eu não vim fazer isso. Então, queridos, a terra tem, com todos os seus encantos, nós que conhecemos um pouquinho da terra, não conhecemos ela inteira, mas nós sabemos o quanto ela é encantadora. Não somente a terra natural, como a ação do ser humano que Deus criou do pó da terra na terra. Então nós temos aí tudo aquilo de maravilhoso que tem na terra. Você pode falar assim, os encantos da ciência, da engenharia, dos feitos humanos, das grandes metrópoles, das grandes conquistas. Tudo isso está na terra, é feito da terra por nós que somos terra viva. São os encantos da terra maldita. Mas apesar dela ser encantadora, tem um problema na terra. Ela está sob o domínio do mal e ela pertence a Deus. Ela está sob o domínio do mal desde Adão e vai até Jesus restaurar o reino primeiro com Israel e depois restaurar a terra, a novo céu e a nova terra. Então a terra hoje está dividida. E ela não está dividida igual você pensa que ela está em territórios, em posição social, em posição de justiça, em desigualdade de toda sorte. Não, a terra ela está mais dividida em outro sentido. Ela está dividida entre os que são fiéis a Deus e amam a Deus e aqueles que fazem qualquer coisa menos isso. É assim que a terra está dividida. Então Jesus falou assim, ó, vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ele é do mundo, o mundo é dele, ele tem o seu tempo e ele vai agir no seu tempo. E eu sou dos céus, eu tenho o reino dos céus e agora é chegada a hora de eu morrer. Eu vou morrer, vou ressuscitar e vai inaugurar o reino dos céus. O reino dos céus ele será invisível e ele vai acontecer longe dos olhos e dentro do coração das pessoas. Mas a terra, ela tem um problema, ela está dividida e é dividida entre luz e trevas, entre o bem e o mal. E essa divisão ela está entre o Criador e o Matador, o Salvador e o Matador, entre os anjos de Deus e os anjos do mal, e entre as pessoas conquistadas pelo mal e as pessoas conquistadas pelo bem. A terra está dividida. E Jesus falou assim, olha, o inimigo ele não vai trabalhar contra ele. Ele é incorrigível, ele não vai se converter. E as trevas não vai vencer a luz. E a luz não vai convencer as trevas de ser luz. Está determinado. Isso é fato, é ponto. Está revelado. Quem criou tudo isso aqui já nos falou isso, a gente sabe disso, ele está falando. Ah, vocês estão pensando que eu vou trazer justiça, paz, igualdade, fazer da terra um paraíso? Falei, não, isso aqui está amaldiçoado por Deus. Eu vim para salvá-los, sustentei isso aqui até agora para salvá-los. Isso aqui existe até hoje porque no princípio Deus havia dito que eu viria. E eu vim. E eu não vim para reconciliar. Não tem reconciliação. Eu vim para trazer fogo, e o fogo vai queimar tudo aquilo que é prejudicial
a ação de Deus, por isso o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo, e o fogo do inimigo vai consumir tudo aquilo que ele tentar atrapalhar da obra de Deus. Então, todo o ataque ao povo de Deus, desde sempre, desde o sangue de Abel, toda a rejeição a Deus, foi para apagar o fogo do Espírito. As guerras santas, os enganos religiosos, os domínios do mundo, os motivos para todo tipo de destruição que existe na terra, seja por glória, por poder ou por prazer, na verdade é uma guerra do reino das trevas contra o reino dos céus. Essa é a grande batalha. Enquanto isso, o inimigo nessa terra encantadora, ele criou uma multidão de coisas para as pessoas não perceberem dessa batalha. Então na terra tem uma multidão de pessoas com ideias mil, tem uma multidão de religião, tem uma multidão de deuses, tem uma multidão de cerimônias, tem uma multidão de coisas encantadoras, tem uma multidão de planos, tem uma multidão de sonhos. Porém, o que todo mundo tem que, se ele for sincero com ele mesmo, admitir é que no mundo não tem paz. Jesus disse, quando ele subiu, deixo-vos a minha paz, ele deixou para a igreja, a paz existe no reino dos céus. No mundo não tem paz. Tem sucesso, tem alegria momentânea, tem planos, tem sonho, tem alegria passageira, tem. É um mundo encantador. Ele é dominado e ele é produzido por esse meio de cultura, espíritos malignos e homens malditos, para fazer da terra um lugar encantador para as pessoas não quererem Deus. Por isso que as pessoas não querem Deus. Qualquer ser humano hoje sabe que a grande maioria da terra não quer graça com Deus. Não tem tempo para Deus, não acredita em Deus, não confia em Deus, não reconhece Deus. Foram criados por Deus, são sustentados por Deus, mas eles vivem como se Deus estivesse morto. Para eles, a vida deles é um testemunho. Para mim, você não existe. Quando a gente oferece Deus para alguém, ele fala, não, obrigado, estou bem, fica tranquilo. Ele pensa que a gente está querendo que ele mude de igreja ou de conceito. Por que as pessoas são assim, se elas foram criadas por Deus e naturalmente o homem dentro dele tem um buraco vazio que só Deus pode preencher? Porque o príncipe deste mundo, espíritos imundos, com homens malditos, criaram um meio de cultura que embelezaram, empolgaram e criaram disputas e encantamentos no mundo para as pessoas não terem tempo para Deus, para não pensarem em Deus. E pode ver que à medida em que nós vamos chegando no fim, o mundo produz tanta coisa que as pessoas não têm tempo nem para viver mais. Que dirá viver para Deus? Nem para elas. Se você passar o dia inteiro lendo aquilo que tem de novo no mundo, você não dá conta. O dia acaba e as notícias vão chegando. E geralmente o rastro de destruição é maior do que as coisas boas. Você pode ver os feitos do inimigo na terra. Porém, as pessoas estão encantadas com este mundo. O ensinamento de Jesus é que toda ação para anular, para impedir que o fogo do Espírito chegue no coração das pessoas, para consumir tudo que foi herdado de ruim na queda, toda ação contra esse fogo do Espírito é fogo estranho, é fogo do inimigo. É o inimigo querendo apagar esse fogo, que tem poder para destruir. Só que o fogo do Espírito não tem como apagá-lo, é do Espírito Santo de Deus. Ele vai arder eternamente, aonde haverá juízo, e ele vai arder no final da terra, consumindo todas as coisas contaminadas, para que tudo seja criado de novo. Queridos, a divisão da terra não é só territorial, social, religiosa, cultural, científica, não, é entre quem ama a Deus e serve a Deus, adora a Deus, foi restaurado, foi curado, e tem a ação do Espírito Santo na vida dele como um fogo, queimando tudo aquilo que foi herdado de Adão. Percebe por que o barulho religioso é fogo estranho? Porque as pessoas que ficam no barulho religioso, elas não têm essa cura queimando a rebeldia de Adão. Pode ser até motivante a gente ficar fazendo um monte de barulho, gritando, sapateando, imitando aviãozinho aqui, mas eu quero saber se isso tem poder para consumir dentro de você o desejo de pecar. Quero saber se esse barulho produz dentro de você um desejo sincero de ser fiel.
Se produz dentro de você um amor genuíno a Deus. Se produz dentro de você libertação de todo e qualquer encanto espiritual deste mundo. Não, barulho religioso não produz isso, não queima isso. Por isso as pessoas vão ficando velhas na religião e elas não mudam de vida. Elas não conseguem amar a Deus, elas conseguem amar até a igreja. Às vezes conseguem amar o louvor, às vezes conseguem amar a palavra, mas elas não conseguem amar a Deus. E quem é que trouxe o ódio e a rejeição a Deus? Foi o inimigo. E isso, se não for o fogo do Espírito consumir isso, não sai daí não. Fica aí. Por isso, João Batista olhou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer que Jesus vai fazer o quê? Como que é o fogo? Não, é um fogo que vai arder no coração das pessoas e vai consumir toda a ação, toda a peste, toda a praga no espírito, na alma e no corpo. Consumindo tudo que é ruim, tudo que é destrutivo, tudo que é prejudicial, tudo que foi herdado da rebelião de Lúcifer e de Adão. O fogo agora vem e consome tudo isso. É fogo consumidor. A Bíblia fala, nosso Deus é fogo consumidor. Não é que ele vai destruir todas as coisas visíveis, não. Ele vai destruir as coisas invisíveis que, se não for o Espírito, elas existiriam em nós para sempre. A cegueira do diabo, o encantamento do mundo, a servidão à carne, as armadilhas das trevas, tudo aquilo que o inimigo, com a sua eficácia, dominou, encantou, prendeu e produziu e seduziu o mundo, o fogo do Espírito queima tudo isso. Vai queimando, vai limpando, vai purificando. Vai deixando a pessoa consciente, vai deixando a pessoa limpa, vai deixando a pessoa na sua razão para tomar as suas decisões na direção de Deus. Agora, barulho religioso não faz isso. É por isso que tem muita contenda nas igrejas. Alguém fala, olha, as pessoas estão tão cheias do Espírito, mas no outro dia ele está lá com mau testemunho, não tem mudança de vida, linguajar estranho, comportamento estranho, aí daqui a pouco ele está no meio do barulho religioso, está cheio do fogo do Espírito de novo. Que fogo estranho é esse, que não queima nada? Que fogo é esse que não purifica? Que Espírito Santo fraco é esse, que enche a pessoa, toma ela no momento e no outro dia ela está possuída pela carne, pelo inimigo de novo? Não tem purificação. É como o sal que não salga, é como a luz que não brilha, é um fogo que não queima. Então, queridos, o que Jesus está dizendo, que a terra está dividida desse jeito, e ele falou assim, eu vim acender esse fogo. Vocês estão pensando que eu vim unir a terra? Versículo 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Essa divisão, ela está em qualquer lugar. Ela existe na nação, ela existe nas alianças, ela existe nos partidos, ela existe nos estados, ela existe no município, ela existe nas associações, ela existe nas igrejas, ela existe na família. Ah, mas a família não foi criada para só ser dividida pela morte? É, no princípio, até que a morte os separe. Hoje não precisa a morte para dividir a família, não. A família é dividida por dinheiro, a família é dividida por traição, a família é dividida por ego, a família é dividida por rebeldia, de cada um não cumprir o seu propósito. Tem um monte de coisa que divide a família. Ela foi criada para só ser dividida pela morte. A morte ia separar. E Jesus disse que ele falou, a partir de agora, por que a partir de agora? Porque ele falou, a partir de agora, eu vou acender um fogo na terra, e aonde este fogo pegar, vai consumir todas as impurezas das trevas, e essa pessoa terá um amor por Deus tão grande, que vai fazer ele diferente de qualquer pessoa, até mesmo dentro da sua casa. Se a outra pessoa com quem ele mora não for uma pessoa atingida por esse fogo, ela nunca vai entender a purificação que ele teve dentro dele, porque ela vai amar a Deus acima de todas as coisas. E se o marido amar a Deus acima de todas as coisas e a mulher dele não amar a Deus, ela não vai entender isso, e vice-versa. Se o pai amar a Deus acima de todas as coisas e o filho não amar, ele não vai entender isso.
Se o filho amar a Deus acima de todas as coisas e o pai não amar, ele não vai entender isso. Quer ver na pena de Mateus como é que ele registrou o ensinamento de Jesus? Mateus 10, 34. Ele disse assim, são as dificuldades. Aí ele diz no 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Jesus citou tanto fogo como espada. Mateus registrou espada e Lucas registrou fogo. E espada era arma de guerra, de morte. 35. Pois vim causar divisão entre os homens, seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sogra, igual disse Lucas. 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Todos vocês que se converteram já experimentaram isso na sua própria casa. É o que Jesus falou que ia acontecer, isso mesmo. Porque onde o fogo consumidor consumiu a rebeldia, o homem voltou no seu estado natural e pela ação do Espírito Santo agora, ele tem o espírito da obediência, que é o Espírito de Cristo. Quem não tem esse espírito, nunca vai entender a tua fidelidade. Vai te chamar de bobo, de otário, de qualquer outra coisa. De enganado, que você é exagerado, que onde se viu amar a Deus desse jeito. Então é isso que Mateus está dizendo. No versículo 37, ele diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, pois quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Versículo difícil, quando a gente lê no primeiro momento. Mas quando você entende que quem tem pai, quem tem filho, quem tem filha, quem tem mãe, tudo que eu chamo de meu, só existe porque eu existo. Presta atenção. Se eu não existir, não tem nada meu. Se eu não existisse, não tem meu pai, não tem meu filho, não tem minha mãe, não tem minha esposa, não tem meu irmão. Então tudo que eu chamo de meu, só existe porque eu existo. E se eu existo, é porque Deus me salvou, me deu a vida. Como que eu vou amar alguma coisa que Deus me deu, mais do que Deus que me deu? Você vai amar mais a bênção do que o abençoador? Você vai amar mais a vida do que o doador da vida? Eu tenho que amar a Deus mais do que a minha própria vida, porque Deus me deu uma, pode dar duas e pode salvá-la, ressuscitar e fazer o que Ele quiser. Ele é o Senhor da vida. Falei, então qualquer que ama, qualquer coisa que eu lhe dei, mais do que eu que lhe dei, ele não é digno de mim, não está apto. Se a pessoa não entendeu o que é o Criador e o relacionamento que Ele tem com as suas criaturas, o que é o pai e o relacionamento que Ele tem com os filhos. Ela não confia em Deus. Ela está dizendo para Deus, o Senhor me deu algo tão bom que eu quero isso mais do que o Senhor. É Jesus falando, ele falou, não é digno de mim. Ele diz, quem não toma a sua cruz, viu Jesus falando através de Lucas, eu tenho que ir à cruz. Ele falou, e quem não toma a sua e vem após mim, não é digno de mim. Ele está dizendo, eu sustentei tudo, suporto o mundo inteiro, afrontando a Deus. Deus banca a humanidade, desde Adão, e todas as pessoas que nasceram na perdição foram suportadas por Deus por amor a nós escolhidos. Essa é a cruz dele, ninguém poderia levar ela. Ele está assumindo o pecado da humanidade. Ele vai morrer pelo pecado que ele não cometeu, pelo pecado que ele assumiu. Agora ele diz, agora você tem que tomar a sua cruz, você também tem algo a fazer. Você tem algo a cumprir, você não pode ficar de fora da batalha. A terra está dividida entre reino dos céus e reino das trevas, entre gente que trabalha na salvação e gente que trabalha na destruição. Aqueles que trabalham na destruição são incansáveis, e você, soldado do bem, não vai entrar na batalha? Você não vai cumprir o que você tem que fazer antes que tudo acabe? Jesus disse, eu tenho pressa, eu vim para colocar fogo e ele já está ardendo. Eu me alegro porque ele já está aceso. Havia já a ação do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus. Ele falou, o fogo já está aceso. E eu tenho um batismo para realizar e eu não vejo a hora de fazer e cumprir com essa parte. E Mateus registrou que ele falou isso para nós também. Ele falou, agora vocês têm que fazer isso também. Não adianta ficar com um fogo teórico, com um fogo alegado. Porque tem gente que tem o alegado do poder de Deus, de poder mesmo não tem nada. Porque não produziu cura efetiva dentro dele, não queimou nada, não transformou nada. Não, a ação do Espírito Santo como fogo
é uma ação poderosa. Primeiro, transformadora na nossa vida. E depois usando a nossa vida para transformar por onde passamos. Em tudo que fazemos, em tudo que tocamos. Essa é a diferença do fogo e do barulho. A ação do fogo, ela produz barulho naquilo que ela consome, mas o fogo mesmo é silencioso. Mas quando ele está queimando impurezas, ele acaba fazendo o seu barulho. Essa divisão que Jesus está dizendo, ele está dizendo, olha, o mundo está dividido, você tem que se posicionar. Existe uma batalha, você tem que entrar na batalha. Até porque se você for um soldado que não tem consciência de batalha, você se torna um alvo fácil. Por isso você vê muitos cristãos encurralados pelo inimigo. Está no meio de um fogo cruzado, mas não tem nem consciência de batalha. Imagine um soldado no meio da guerra que não tem consciência que está na guerra. Passeando, dando volta no jardim. Ele é um alvo fácil. O cristão sabe, ele tem consciência de que essa terra, o que existe, o que opera, o que Deus está fazendo, deste fogo consumidor na vida dele, da posição dele agora em Cristo Jesus, mas o inimigo, o reino das trevas está aí, e você tem consciência de batalha. E você precisa tomar a sua cruz e fazer a tua parte. E para encerrar, versículo 39 diz assim, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Como que é esse negócio de quem acha a sua vida? Tem gente que achou um jeito de viver, se encontrou sem Deus. Ah, estou feliz. Graças a Deus, a minha vida está indo assim. Tá. Ele se achou. Ele, em vez de estar falando, Deus, tem misericórdia da minha vida, me salva. Eu sou um maldito filho de Adão, habito numa terra de pecado, isso aqui tudo vai pegar fogo. Quem criou isso aqui já avisou, não escondeu isso de ninguém, tudo vai ser destruído. Não, ele achou sua vida, ele se encontrou. Tem uns que se encontrou nas religiões pagãs, outros se encontrou no seu próprio ego, outros já se inocentou no seu próprio tribunal, outros já olhou e falou assim, olha, se eu não for para o céu ninguém vai, porque eu sou melhor do que muita gente. Enfim, achou sua vida. Jesus disse, aquele que achou sua vida, ele acabou de perder, porque ela estava perdida e ele não tem condições de se salvar, ele não tem condições de achar o caminho. Jesus deixou claro que ele veio do céu, ele sabe o caminho, quem não segui-lo, se ele pensar que ele achou o caminho, ele acabou de se perder para sempre. Por isso em Apocalipse 3:20 diz, é melhor você ser frio do que morno. Porque frio entende que é a pessoa que tem consciência que está perdido, está procurando. Tem consciência que está errado e que existe esperança de ser curado. O morno, ele acha que está dentro. Ele pensa que está dentro. Está lá e cá. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que diz, achei minha vida, ele falou, acabou de perder. Aquele que perdeu a sua vida, é o que nós estamos falando. Temos consciência de que a nossa vida que nós herdamos de Adão já era. Nascemos para morrer. Já recebemos uma herança maldita de morte. Então a gente já desistiu dessa vida, perdemos. Ah, você não vai aproveitar a carne? Não, já era, a carne já deu o que tinha que dar. A gente usa o corpo hoje, a vida e os prazeres dentro da direção do Espírito para a glória de Deus. Você não vai aproveitar o mundo? Não, o mundo jaz no maligno. Você não vai aproveitar a vida? Não, já estou vivendo a outra vida em Cristo Jesus. Já desisti dessa. Alguém vai falar assim, mas você vai perder a vida. O mundo vai passar, você não vai aproveitar as coisas boas do mundo. Eu falei, então, quem perdeu, ganhou. É isso mesmo. Nós temos que perder essa vida mesmo. Não quero participar dela, não. Nós já morremos. Nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, morremos para o mundo. Quem morre não curte a vida. Ele vive onde quer que ele vive o reino dos céus. E alguém fala assim, mas então o reino dos céus não é bom? Ele é maravilhoso para quem está no reino dos céus. A vida não é boa se a pessoa estiver dentro de uma religião qualquer. Vai ficar sem graça. Vai ficar vazia. Porque ele não curte nem os prazeres da carne e nem as alegrias do reino do céu. Fica perdido. Por isso Jesus disse, aquele que achar, perdeu. E aquele que perdeu, achou. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Coloque-se diante do Senhor. A palavra de Deus nunca vem em vão. Ela sempre cumpre o que lhe apraz. Quem sabe nesse momento
você quer colocar diante de Deus coisas que você sempre quis que Deus fizesse na sua vida, mas que nunca aconteceu. O caminho é esse: peça o fogo do Espírito Santo. Peça para Deus arder essa chama dentro de você. Busque esse fogo em oração, em fé. À medida que o fogo do Espírito Santo vai ardendo dentro de nós, ele vai consumindo todo e qualquer obstáculo entre nós e Deus. Ele vai deixando claro o nosso pensamento, a nossa fidelidade, o nosso amor. Ele vai enternecendo o nosso coração para as coisas de Deus. Esse fogo que João Batista disse que Jesus nos batizaria, ele está dizendo, esse fogo vai vir de Jesus. Ele vai acender isso dentro de vocês, que consome toda impureza, tudo que não é dos céus, de Deus, tudo que não é bom, vai morrer dentro da gente. E as coisas do Espírito nascerão dentro de nós. Nós veremos o caminho desobstruído. Nós vamos testemunhar aquela mudança que o Espírito Santo gerou dentro de nós. Aquilo que a gente sempre achou que a religião faria e nunca fez. Aquilo que a gente sempre achou que a força do nosso braço nos daria e nunca conseguimos. É deixar o fogo do Espírito queimar, arder, consumir tudo que não é dele. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, viemos te adorar e acabamos de ouvir a palavra que o Senhor envia ao nosso coração. Humildemente, Deus, em nome de Jesus, nós a recebemos como tua palavra para a nossa vida. Nós cremos, ó Deus, que os lábios santos do teu santo Filho um dia proferiram essas palavras e que ela tem poder e que os céus e a terra hão de passar, mas elas jamais passarão. Que elas já produziram cura e libertação ao redor do mundo pelos séculos dos séculos e ainda hoje, ó Deus, ela tem o mesmo poder quando chega na nossa vida. Por isso nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra e te pedimos, ó Deus, que este fogo do Espírito seja, ó Deus, aceso onde ele não existe, que ele possa crescer aonde ele já está operando, para a glória do teu nome, para que seja consumido dentro de nós tudo e qualquer coisa, ó Deus, que são obstáculos na nossa vida de fé, na nossa vida de esperança. Cremos, ó Deus, que vivemos num mundo perigoso, onde a batalha está travada, onde o mundo está dividido, mas nós te adoramos, ó Deus, e te louvamos e te bendizemos, porque estamos a serviço do teu reino, estamos, ó Deus, conduzidos pelo teu Espírito Santo que nos conduz de vitória em vitória, que a tua graça está sobre a nossa vida, que o teu poder nos protege, que a tua luz nos ilumina, ó Deus, e por isso nós recebemos a tua palavra para vivermos ela como tua palavra enviada ao nosso coração. Permita, ó Deus, que todos possam sentir, ó Deus, o fogo do teu Espírito Santo operando na vida deles. Que este fogo, ó Deus, possa penetrar em todos os cômodos da nossa alma, em todas as repartições da nossa vida, e fazer aquilo, ó Deus, que o homem não pode fazer, destruir aquilo que nós não podemos destruir, e trazer, ó Deus, a liberdade que há em Cristo Jesus. Teu nome, Senhor, será glorificado na nossa vida. Que este fogo, ó Deus, consuma doenças, rebeldias, incredulidade, doenças na alma, doenças no corpo, de qualquer origem, seja ela natural ou espiritual, mas são doenças, e o teu fogo, ó Deus, o fogo do teu Espírito, tem poder para consumir tudo que destrói, e por isso nós o invocamos e o ministramos na vida de todos que aqui estão, em nome de Jesus.
Manifesta, ó Deus, o teu poder e os teus feitos no meio do teu povo, para que o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. E por tudo te agradecemos, ó Deus. Amém. Diga comigo: Deus, eu ofereço a Ti a minha vida, para que o Teu Espírito Santo venha me batizar com fogo, para a glória do Teu nome. Eu creio, eu peço, eu quero, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.